O planeta Terra. Um oásis de vida num universo vasto e implacável. Lar de milhões de espécies, cada uma com sua história evolutiva única e fascinante. Mas o que aconteceria se esse frágil equilíbrio fosse quebrado? Se a própria existência da humanidade estivesse ameaçada por forças que mal podemos compreender? Nostradamus, os maias, a sabedoria ancestral, todos ecoando o mesmo presságio, um futuro sombrio se aproxima. Neste documentário, vamos mergulhar nas profecias mais perturbadoras já feitas, explorando suas origens e analisando seus significados à luz dos eventos atuais. Prepare-se, pois a jornada será angustiante. As respostas que procuramos podem ser mais aterrorizantes do que jamais imaginamos. Em 2012, o mundo prendeu a respiração. O calendário maia parecia apontar para o fim do nosso tempo. Mas o que realmente significava essa data? Seria um prenúncio de destruição total ou apenas o marco de um novo ciclo cósmico? Alguns estudiosos acreditam que, em vez de um fim abrupto, 2012 marcaria o início de uma nova era, um período de grandes transformações e desafios para a humanidade. As mudanças climáticas, os conflitos geopolíticos e as crises sociais que testemunhamos hoje podem ser os primeiros sinais dessa era de turbulência prevista pelos antigos maias. As escrituras maias falam de uma era de destruição marcada pela fúria da natureza, com terremotos devastadores, tsunamis apocalípticos e erupções vulcânicas. A pergunta que fica é: será que estamos dispostos a aprender com os erros do passado e mudar nosso curso antes que seja tarde demais? Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, é talvez o profeta mais famoso e enigmático de todos os tempos. Suas enigmáticas quadras, escritas no século XVI, continuam a fascinar e aterrorizar leitores até hoje. Suas palavras, envoltas em mistério e simbolismo, têm sido objeto de estudo e debate por séculos. Decifrar as profecias de Nostradamus é uma tarefa complexa e controversa. Muitos estudiosos dedicaram suas vidas a interpretar suas previsões, tentando desvendar os segredos escondidos em suas palavras. No entanto, algumas de suas quadras parecem ter um eco perturbadoramente familiar com os eventos do nosso tempo. Guerras, desastres naturais e crises políticas são frequentemente associados às suas profecias. Uma das profecias mais perturbadoras de Nostradamus fala de uma grande guerra que assolará o mundo no século XXI. Esta guerra, segundo ele, trará destruição e sofrimento em uma escala nunca antes vista. Segundo suas visões, dois líderes poderosos se enfrentarão em um conflito de proporções globais, cada um com suas próprias agendas e ambições, mergulhando a humanidade em um período de trevas e sofrimento. As consequências dessa guerra serão sentidas por gerações, alterando o curso da história para sempre. Em um mundo onde a tecnologia militar avança a um ritmo assustador, a visão de Nostradamus de uma guerra apocalíptica parece mais plausível do que nunca. Armas de destruição em massa e tecnologias avançadas tornam a ameaça de um conflito global ainda mais real. Mas a profecia de Nostradamus não se limita a prever a Grande Guerra. Ele também falou de esperança e renovação, sugerindo que após o período de escuridão, a humanidade encontrará um caminho para a paz e a reconstrução. Nas montanhas remotas da Bulgária, vivia uma mulher cuja reputação de clarividência se espalhou pelo mundo. Baba Vanga, cega desde a infância, era venerada por muitos como uma profetisa. Dizia-se que Baba Vanga havia previsto eventos como a dissolução da União Soviética, o ataque terrorista de 11 de setembro e o desastre nuclear de Chernobyl. Mas suas visões iam muito além de eventos históricos isolados. Baba Vanga tinha uma perspectiva panorâmica do destino da humanidade, e suas profecias para o futuro eram muitas vezes sombrias e perturbadoras. Ela falava de um tempo em que a Terra seria devastada por desastres naturais de magnitude sem precedentes. Para Baba Vanga, esses desastres naturais não seriam eventos isolados, mas sim sintomas de um planeta em desequilíbrio. Mas as previsões de Baba Vanga não se limitavam a catástrofes naturais. O livro do Apocalipse, o último e mais enigmático livro da Bíblia,
tem fascinado e aterrorizado leitores durante séculos. Escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, este livro é uma obra-prima de simbolismo e profecia. Suas visões apocalípticas de guerras, pragas, fome e cataclismas celestiais são interpretadas por muitos como uma profecia detalhada do fim dos tempos. As imagens vívidas e assustadoras de destruição e caos têm sido objeto de inúmeras interpretações ao longo dos anos. Escrita em um estilo alegórico e simbólico, a narrativa do Apocalipse descreve a batalha final entre o bem e o mal. Esta batalha é representada por figuras icônicas como a besta, o dragão e o cordeiro, cada uma carregando um significado profundo e complexo. Cavaleiros apocalípticos espalham a morte e a destruição. Selos são abertos, liberando calamidades sobre a terra, e trombetas celestiais anunciam a ira divina. Cada um dos 4 cavaleiros representa um aspecto diferente da destruição: conquista, guerra, fome e morte. Embora muitos interpretem o Apocalipse como uma narrativa literal do fim do mundo, outros o veem como uma metáfora para a luta eterna entre o bem e o mal. Esta luta é uma constante na história humana, refletindo nossos medos e esperanças mais profundos. As 7 pragas do Apocalipse, descritas como castigos divinos, são talvez a parte mais aterrorizante do livro. Estas pragas incluem pestes, escuridão e a transformação das águas em sangue, cada uma trazendo um novo nível de sofrimento e desespero. Mas o Apocalipse não é apenas um livro de terror e destruição. Ele também oferece uma visão de esperança e renovação, prometendo um novo começo após o fim dos tempos. Ele também fala de esperança e redenção. No final, o Apocalipse promete a vitória do bem sobre o mal e a criação de um novo céu e uma nova terra, onde a paz e a justiça prevalecerão para sempre. No século XII, um monge irlandês chamado Malachi O'Morgair, mais conhecido como São Malaquias, fez uma peregrinação a Roma. Ele era um homem de grande fé e devoção, conhecido por suas visões e profecias. Sua jornada a Roma não foi apenas uma viagem espiritual, mas também um momento de revelação divina. Durante sua visita, Malaquias teve uma visão mística. Nessa visão, Deus revelou a Malaquias uma série de frases curtas e enigmáticas, que, segundo ele, descreviam os futuros papas da Igreja Católica. Essas frases eram tão misteriosas quanto fascinantes, e Malaquias as registrou com grande cuidado, acreditando que elas continham a chave para o futuro da Igreja. A profecia dos papas, como ficou conhecida, é composta por 112 lemas em latim, cada um deles associado a um papa específico. Esses lemas variam em complexidade e clareza, alguns sendo bastante diretos, enquanto outros são mais obscuros e difíceis de interpretar. A profecia foi preservada ao longo dos séculos, passando de geração em geração. Alguns lemas são descritivos, referindo-se a brasões familiares, lugares de nascimento ou características pessoais dos papas, enquanto outros são mais simbólicos e abertos a interpretações. Por exemplo, um lema pode mencionar um símbolo específico que se relaciona com o brasão de um papa, enquanto o outro pode fazer referência a um evento significativo em sua vida. Ao longo dos séculos, a profecia dos papas tem sido objeto de fascínio e controvérsia. Muitos estudiosos e teólogos têm debatido sua autenticidade e significado, com alguns acreditando firmemente em sua veracidade, enquanto outros a consideram uma mera curiosidade histórica. A profecia continua a ser um tema de intenso debate e especulação. Defensores da sua autenticidade apontam para a precisão de alguns lemas na descrição de papas que viveram após a morte de Malaquias. Eles argumentam que a precisão dessas descrições é prova de que Malaquias realmente teve uma visão divina. Por outro lado, os céticos sugerem que as interpretações são muitas vezes forçadas e que as coincidências podem ser atribuídas ao acaso. Um dos aspectos mais intrigantes da profecia dos papas é a sua descrição do último pontífice. Este último papa, segundo a profecia, seria conhecido como Pedro Romano. Sua chegada marcaria um período de grandes desafios e tribulações para a Igreja. Segundo a profecia, Pedro Romano governaria a Igreja em um período de grande tribulação e perseguição. Este tempo seria caracterizado por conflitos e dificuldades sem precedentes,
levando muitos a acreditar que ele poderia coincidir com o fim dos tempos. A figura de Pedro Romano continua a ser um enigma, alimentando especulações e teorias sobre o futuro da Igreja Católica e do mundo. Ao longo desta jornada, exploramos as profecias mais sombrias sobre o fim do mundo, desde os antigos maias até as visões apocalípticas de Nostradamus e Baba Vanga. Vimos como esses presságios, muitas vezes enigmáticos e simbólicos, ecoam os desafios e as incertezas do nosso tempo. Mas será que essas profecias são avisos inevitáveis de um futuro catastrófico ou apenas um reflexo dos medos e ansiedades inerentes à condição humana? A resposta talvez esteja em nós mesmos. O futuro não está escrito em pedra. Ele é moldado pelas nossas escolhas, pelas nossas ações e pela nossa capacidade de aprender com os erros do passado. As profecias devem ser vistas não como previsões inabaláveis, mas sim como um chamado à ação, um alerta para que a humanidade desperte para os perigos da ganância, do ódio e da autodestruição.